Olá, bem-vindos ao podcast A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada. No episódio de hoje, o primeiro do ano de reiniciaremos a jornada da leitura da Menina Criança. Estamos começando de onde paramos, na parte 2, cujo tema é Adão como mestre, Eva como concubina, no capítulo 6, Ervas Amargas da Lembrança. Nosso convidado especial de hoje é o pastor José Antônio de Souza. Seja muito bem-vindo, pastor José. Poderia se apresentar, por favor? Boa tarde, graça e paz. Eu sou o pastor José. Estou aqui hoje para participar dessa entrevista com a nossa amiga Lid, tratando desse tema muito importante e me chamou muita atenção. E estou à disposição para falar um pouco daquilo que é a minha visão bíblica dentro desse tema tão grave e tão forte que é na vida das pessoas, na vida da humanidade. Muito obrigada pela sua presença. Nós nos conhecemos há pouco tempo, nos conhecemos muito superficialmente, então eu vou perguntar um pouco sobre o seu pastoreio. Qual é a sua igreja? Onde é que o senhor trabalha? Qual é a sua fé? Porque essa informação eu não tenho toda, eu acho que seria importante antes da gente começar o assunto. Por favor. Tá bom. Então, eu congrego aqui em Sorocaba, congrego no Ministério Assembleia de Deus Adorai. É uma igreja nova, onde ela está se estabelecendo. E desde quando ela iniciou, em 2020, que eu venho trabalhando isso, esse lado humano e social, que me preocupa muito. Eu sempre falo no meu discurso, a batalha da igreja é mais social do que espiritual, né? E só que é difícil dessa ideia entrar na mente desse colegiado de pastores sobre o quanto nós temos que aprofundar no social. Não apenas social do socorro de emergência, mas esse social do dia a dia, da pessoa, da família, dos problemas que estão incluídos na vida do dia a dia, principalmente do lado cultural. Me chama muita atenção o problema da influência da cultura na vida das pessoas no dia de hoje. Então tá ótimo. Então apresentações feitas, deixa eu falar mais uma coisa. A gente parou vários episódios, nós fizemos fora da leitura. Então, quem está chegando hoje pode começar a assistir a apresentação do podcast, a primeira apresentação, que daí eu explico como é que funciona essa jornada de leitura, tem os links, tem tudo certinho lá. Mas a jornada de leitura, então, ela está em cima de um livro de 12 capítulos, um total de 15, na verdade, porque tem prefácio, introdução, 12 capítulos e epílogo. É um total de 15 peças. E cada capítulo é dividido em partes. Então, os primeiros episódios que nós gravamos foram partes dos primeiros 5 capítulos. Então, a gente lê, eu convido a pessoa para conversar, passo uma parte do texto, a pessoa lê aquela parte e a gente conversa sobre ela. E o objetivo é que as pessoas que assistem participem também. Nos comentários, pode colocar comentários, pode fazer pergunta direto para mim, daí pode fazer direto para o pastor, vai estar o contato lá também. E é isso, gostaria que as pessoas participassem. Quem gostar, põe aquele like lá, que é bastante importante para a gente, que tem, para poder, né, chamar mais gente e curtir e entrar para o canal também, né, se inscrever para o canal. Bom, dito isso, a gente começa a parte 2 desse livro que chama A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada para a Liberdade. É o capítulo 6, Ervas Amargas da Lembrança. E esse capítulo, ele vai falar bastante da posição de Eva e Adão. A gente leu bastante sobre coisas que estão na Bíblia que falam sobre a mulher naquele segundo lugar, né? A mulher menor do que o homem feito à imagem de Deus e a mulher não. E vai trazendo toda essa tragédia aqui, mas a gente sabe que não é só da Bíblia, inclusive nesse capítulo mesmo, há uma menção de que esse lugar onde a mulher foi colocada na sociedade, ele antecede as escrituras, né? Então é uma coisa bem antiga. Então eu gostaria que o senhor começasse a falar sobre o que o senhor achou dessa leitura. O senhor leu o capítulo inteiro, o capítulo 6 inteiro, né? Então, o que o senhor achou da leitura e depois a gente vai por pontos, assim, ver o que que a gente pode analisar melhor, por favor. Eu achei a leitura que fiz nesse capítulo uma coisa
muito profunda. Até me chamou a atenção o que será o livro inteiro, né? Que eu já estou lendo no capítulo 6, não tive contato com os capítulos anteriores, mas me chamou muita atenção esse posicionamento desse trabalho que eu feito com vocês, nessa discussão sobre a situação da humanidade, onde eu questiono isso às vezes com alguns colegas sobre um versículo que tem lá no início, quando ele fala que macho e fêmea ele os criou na criação, então ele criou os dois juntos, é um só. Depois a gente vai perceber lá na frente o próprio livro comentando sobre isso, quando Paulo fala que não há diferença, somos todos iguais. Mas o homem assumiu essa posição machista e a gente que vê que é desde o princípio dessa formação da humanidade. E temos muita dificuldade hoje para que as mulheres estejam posicionadas dentro daquilo que seria o papel dela, a participação dela nessa convivência da humanidade. Então o livro, para mim, está muito interessante, a forma que ele está sendo abordado, as interferências que tem, uns artigos que tem no meio ali de alguns outros participantes, que eu achei muito interessante também, e a forma que aplica a Bíblia dentro da ideia é bem clara para que a gente que trabalha com a Bíblia, a gente aprofunda nessa ideia e enxerga a força do patriarcado e do concubinato dentro da sociedade. O livro o livro explora bastante isso em todos os capítulos. Então, o acesso, se eu só ler o sexto porque eu te mandei, mas depois eu coloco também abaixo aqui na descrição do vídeo o link e as pessoas podem acessar todos os capítulos online, em inglês original, e tem também em português, né? Eu fiz a tradução, já tem alguns anos que eu fiz a tradução. E é interessante falar também que durante a leitura tem várias coisas escritas em inglês em azul. E tudo que está escrito em inglês em azul é link para a pessoa entrar num artigo, né? Ler mais sobre o assunto. Os artigos estão em inglês, porque são artigos não são de autoria dos autores desse livro, né? São outros artigos que eles colocaram, mas sempre tem o recurso de aquela tradução automática do Google, né? A maioria deles tem. É mais difícil achar a tradução quando é link para vídeo, mas os artigos dá para ler em português também. Então, esse é só para as pessoas saberem. E a jornada de leitura, que a gente faz, então, em grupos. As pessoas podem, quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo, que agora em janeiro a gente começa a jornada de a gente lendo juntos cada capítulo, cada parte, conversando sobre ele. Então, a gente começa nesse capítulo 6, agora ele vai começar a falar sobre as concubinas. E daqui ela diz que é uma relação sexual contratual entre um homem adulto e a família de um jovem. Então, a palavra concubina vem, eu vou ler, acho que nem preciso ler isso aqui, mas está aqui também, que a palavra concubina, ela significa, na maioria das vezes, uma mulher jovem. Não é só o que a gente chama hoje que é a amante, né? Que poderia ser qualquer mulher. Inicialmente seria uma mulher jovem. E essa relação de concubinato normalmente envolve um homem mais velho, isso até os dias de hoje, né? Um homem mais velho, uma mulher mais jovem. E a gente vê muito de leituras que eu trago, tudo que eu já fiz, o senhor também deve ter contato com isso, no Brasil e fora do Brasil, tem sempre na maioria das vezes tem uma relação financeira também, né? Um ganho, né, para a família, quando a família cede essa menina jovem para um homem adulto. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Como é que o senhor vê isso, essa questão das concubinas, desde lá da Bíblia, né, que a gente pode começar por lá, até hoje? Olha, eu olho para a minha infância, a forma que fui criado, tanto é uma coisa que eu pergunto sempre sobre a família patriarcal e hoje a família nuclear. Agora, o patriarcado eu nunca tinha observado a força dele, a influência dele dentro da vida das pessoas, né? Eu achei sempre muito bonito a posição da família patriarcal, aquela construção da família. E agora, observando esse tema, esses assuntos, esses pontos colocados aqui nesse livro, deu para perceber ainda como essa força é negativa na vida das pessoas, principalmente das mulheres,
que até o dia de hoje ela sofre essa indiferença, essa indiscriminação e essa dificuldade para ela se posicionar. Embora hoje abriu muito o campo para as mulheres em relação ao que foi o século passado. O século passado era muito mais difícil. Tanto eu falo para as mulheres hoje, que as mulheres falam de trabalhar fora, que realmente a gente observa o quanto é difícil para as mulheres, mas fala só que no passado as mulheres sempre trabalhou fora, e a diferença é que elas não eram nem remuneradas, né? E quando ela era remunerada, ela tinha que entregar o seu salário ou para o seu pai ou para o seu marido. Ela nem ficava com o seu salário. Era difícil, né? Então, eu observo essa diferença hoje, essa abertura, essa discussão que temos hoje aberta para se posicionar sobre esses temas, e acho que nós, igreja, principalmente nós pastores evangélicos, estamos ainda muito distante para apresentar uma participação de mudança, de transformação nesse pensamento do patriarcado. A gente age como um patriarca sem perceber que está tomando uma posição machista perante aquela situação que estamos tratando. Então eu falo, gente, nós precisamos abrir a mente. Só que é uma coisa muito difícil, porque eu me lembro nos anos 90, eu trabalhava já na igreja, eu era professor de escola dominical, e no tema daquela aula tratava a passagem de Ló e suas filhas, onde o relato mostra que ele é pai e avô das crianças. E eu perguntei para um pastor de idade o que eu fazia, que eu tinha vergonha, eu não sabia como nem ler aquilo na sala de aula, aquela parte, eu tinha vergonha. Ele foi e falou para mim assim, pula essa parte. E realmente eu pulei, porque eu não sabia como tratar o assunto, né? Isso lá Olha, nos anos 90. olha que Então, veja incrível. como era o nosso posicionamento, né? E hoje eu já tenho mais, sou mais aberto para tratar desse assunto, tanto nesse coletivo, ou para falar com algumas mulheres no sentido de orientação, de aconselhamento, porque hoje eu entendo um pouco mais desse posicionamento, o que é o machismo. Então, É, tanto eu coloco uma posição já na igreja que nós temos que trabalhar no combate, que é. Puxa vida, fugi a palavrinha aqui agora. O, em relação a homens e mulheres, que há muita diferença, mesmo dentro da igreja. A gente vê a posição pastor e pastora, há uma rejeição, né? Todos os quadros da igreja, as mulheres estão sempre numa posição inferior, porque os homens carregam esse domínio e não aceitam a mulher fazendo frente dos trabalhos. Então eu vejo isso que nós estamos discutindo agora através desse livro e desse trabalho que esse casal faz lá na África, muito importante a gente desenvolver isso de uma forma mais abrangente dentro da sociedade brasileira. esse casal que o senhor se refere, ele está no capítulo, no final do capítulo, eles são agentes de transformação. Todos os capítulos, olha, os 15, né, que eu disse que são 15 partes, todas as 15 partes do livro, no final, quando termina, então eles mostram, os autores são a Emily, que é americana, o pastor Dominique, que é queniano, É, são amigos, e eles são autores do livro. E eles colocaram toda essa desgraça, né, toda essa sujeira, que a Emily mesmo chama de sujeira, né, da situação da mulher no mundo, na história, e ao final, todos os capítulos têm dois ou três agentes de transformação. Então, a gente vai chegar depois nesses agentes do Congo, né, ao que o senhor se refere. É um trabalho bem bacana. Aí a gente tem na Bíblia o senhor falou do patriarcado, que nunca tinha visto ele com esse olhar, eu também não. Eu também achava bonita a palavra patriarcado, é, no sentido assim de que é o pai cuida, o pai. Eu tinha essa ilusão de que é bonito ter alguém para tomar conta da gente como mulher. Eu cheguei, inclusive, muito mais jovem, eu cheguei a esperar o meu príncipe que passasse aqui na frente da minha casa num cavalo branco. Eu também esperei por isso também, porque tá na nossa cultura isso, né, da gente, é, que hoje já está bem desmantelado em vários lugares do mundo, né, mas é uma coisa muito recente, porque se nós estamos vivos hoje, não importa a nossa idade,
Se nós estamos vivos e a gente viveu isso, é uma coisa muito recente, né? Agora, quando a gente começa a olhar o patriarcado, o mal que faz, não só para as mulheres, para os homens também, porque exige muito dos homens. As mulheres têm a gente sente uma violência muito grande do patriarcado, mas não é um lugar de conforto para o homem também, né? De repente, ter todas essas responsabilidades, todas essas, essas cargas que são colocadas em cima do homem, né? Como responsabilidades mesmo. Mas na Bíblia, lendo sobre a Bíblia, tem essa história deixa eu achar aqui, do levita sacerdotal e a concubina. E daí, eu vou ler esse pedacinho aqui, mas está na Bíblia, para quem quiser ler, vou dizer onde que está. Como nosso exemplo bíblico fundamental, vamos explorar a história encontrada em Juízes 19 e 20. Um levita da tribo sacerdotal tinha uma concubina que havia sido infiel a ele e fugiu para a casa de seus pais. O levita veio buscá-la e, no caminho de volta para sua casa, eles pararam para passar a noite em Gibeá, uma cidade dos benjamitas. Lá, o levita encontrou um homem mais velho que insistiu que os viajantes ficassem em sua casa para sua própria segurança. Naquela noite, alguns dos homens iníquos da cidade cercaram a casa, batendo na porta, gritaram para o velho dono da casa: Traga para fora o homem que veio à sua casa, para que possamos fazer sexo com ele. Juízes 19, 22. O anfitrião tentou argumentar com os homens, mas eles não o ouviram. Para se poupar, o levita enviou sua concubina para fora. A turba degenerada abusou dela a noite toda. Versículo 25. Quando o levita abriu a porta pela manhã, a turba havia partido, e o corpo inerte e frio da concubina jazia na porta da casa, com as mãos na soleira. Versículo 27. O levita a pegou, colocou-a em seu jumento e voltou para casa. E então cortou o corpo dela em 12 pedaços, um para cada tribo de Israel, e enviou os pedaços por toda a terra. E aí há um comentário dos autores sobre esse texto, que fala da frieza com que esse texto é narrado, como que a mulher é absolutamente ignorada, ela foi um objeto, um homem para se libertar mandou a mulher, concubina, que a gente já viu que significa uma jovem, e essa coisa dele repartir a moça e espalhar para todos os lugares é para ele limpar a honra dele. Em nenhum momento tem qualquer palavra de amor ou carinho por essa mulher, né? Isso eu gostaria que o senhor comentasse. Só uma parte ainda que eu vou colocar. A gente tem que pensar, eu sempre penso, que o Novo Testamento, só o Novo Testamento já tem 2000 anos, mais de 2000 anos a história, né, de Cristo. Então, esse aí é Antigo Testamento, né? Essa história do Levita é do Antigo Testamento, Juízes. E são coisas que aconteceram há muitos anos. Mas mesmo assim, como hoje a gente ainda tem absurdos ocorrendo na nossa sociedade, a gente precisa ir voltar ainda a falar sobre esse assunto, né? Aí eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, por favor. Então, eu sempre observo o Antigo Testamento, ele é como se fosse o alicerce da humanidade, né? Os fatos lá antes do dilúvio, e depois desse período aí marcado, que foi os patriarcas, e esse período de juízo é o período que eles estão saindo, né, do Egito e estão voltando para a Terra Prometida. Então eles têm uma prática de vida muito difícil, o relacionamento humano desse povo. A gente vê que é um povo rude, um povo cruel, né? Embora eu falo o homem, mesmo hoje no século XXI, a essência do homem ainda não mudou. O homem é aquele homem que na qual Deus trouxe o dilúvio sobre ele, o juízo sobre ele, porque o pensamento dele era continuamente mal, ruim. Ele não associava a sua vida como sendo a imagem e a semelhança de Deus. Ele foi sempre levado com um pensamento ao contrário. Então, essa é a parte de juízo, eu até li o capítulo 19 todo, o 20, o 21, para ver o desfecho, que a gente não lembra de cabeça, e foi uma coisa catastrófica que aconteceu dentro de Israel, né? O caso dessa moça. E morreu-se muitas pessoas, muitos soldados, se vingando esse acontecimento,
mas realmente a mulher não foi venerada e nem colocada numa posição de destaque, de respeito, e como ele fala aqui no livro, a prática do amor, né? Ele chega a citar isso no livro. Não teve nem um pouco de amor no, naquela confusão toda que houve. Houve um lado somente vingativo dos homens e a gente fica sem entender o porquê. Essa rebelião, essa rebeldia no coração do homem. Mas a gente vê isso acontecendo hoje no século XXI. Né? Não é dentro de uma escala como aquela, mas a gente observa o homem ainda nessa visão totalmente obscura dentro desse seu relacionamento social e humano que ele deve ser. Eu até citei nessa semana que passou, que eu estava preparando aqui para falar com você, e eu falando aí que eu entendi a força do concubinato hoje foi essa jovem que morreu quinta-feira, que o moço arrastou ela na Marginal em São Paulo, na Marginal Tietê, né? Eu falo, ali dá para perceber esse posicionamento do homem achando que a mulher é uma concubina dele, uma propriedade dele, né? E trata ela de uma forma tão brutal como nós vimos aí recentemente É. diante dos nossos olhos. É. Tem algumas fontes, tem um livro chamado Civilização Masculina, que está só publicado em inglês. Tem um livro que tem publicação em português também, depois eu coloco os links e os nomes certos dos livros, mas tem um que é a História do Patriarcado. E existe um videozinho do Menina Criança que faz uma referência também ao início desse movimento da mulher como propriedade do homem. E todos eles tem mais ou menos uma mesma ideia, assim, uma mesma linha de pensamento, que no princípio nós éramos nômades, e enquanto nômades, os homens e as mulheres caminhavam juntos, né? Não havia porque as mulheres, inclusive, não existiam casais, teoricamente, todos os estudiosos teóricos levam os seus estudos levam a crer que não existia uma monogamia. Então, as mulheres podiam ter filhos de qualquer homem, como os grupos animais normais. Bom, e aí, quando esses nômades, então, eles se estabelecem em lugares para ter agricultura, aí eles têm agora agricultura, tem alguns animais de propriedade, e, inclusive, esse livro, Civilização Masculina, ele vai mais longe, inclusive, ele diz, o autor, ele diz que ele está baseado em estudos científicos, está baseado em vários estudos e observações de tribos que vivem hoje afastadas da civilização ainda, né? Ele sugere que nem se sabia que o homem fazia parte, tinha qualquer parte na procriação. E tem um fundamento. Se éramos nômades e caminhávamos, nunca se parava para observar. A mulher tem vários homens, e de repente a barriga dela cresce, a mulher cresce e ela pare um filho. Não existia um sentido ainda de que esse filho é meu, aquele filho é seu, porque as mulheres elas pertenciam, não, se relacionavam com vários homens como é. E eles não podiam observar isso nos animais também, segundo esse autor, que é Richt, o nome dele. Ele porque eles caminhavam sempre, eles não observavam isso nos animais. Então, a teoria dele, que ele não está sozinho, ele é bem fundamentada a teoria dele, quando nós nos estabelecemos num lugar e que os homens prenderam os animais, aí eles puderam observar que é aquela vaca com aquele boi tiveram um relacionamento e ela emprenhou aquela vaca. E daí com os outros animais. E aí ele percebe isso, ele se toca de que ele também pode ser o pai da criança. E aí vem a ideia da tal da sementinha. Então, eles já estão plantando, tem a terra fértil, tem a semente que faz crescer. E aí o homem, então, entende, na cabecinha santa dele, que ele é dono da sementinha e que a mulher é o terreno fértil. E ele vai guardar essa mulher para ele, porque agora ele tem propriedade, e a propriedade há de ser de filhos dele e não de outros homens. Então, nesse momento, começa a escravidão da mulher. Nesse momento em que a gente se estabelece, o Hum, homem quer filhos,
para quem deixar a sua propriedade. Então ele prende a mulher, que essa mulher agora passa a ser só minha. E desde que ele é o dono da semente, e quando a gente põe a semente na terra, a gente acha que a semente vale mais que a terra, aí criou-se, a partir daí que vem crescendo todo esse patriarcado, então, faz super sentido quando você começa a ligar esses livros todos, essas teorias todas, faz sentido. Faria sentido 3.000 anos atrás, hoje não faz mais sentido pensar assim, né? Mas ficou muito enraizado na nossa cabeça, né? De todos nós, né? A gente veio quando eu era jovem, eu tinha o CPF, que não é, chamava CPF, chamava SIC na época, né? Eu tinha o SIC do meu pai. Quando eu me casei pela primeira vez, eu mudei do SIC do meu pai para o SIC do meu marido. E mudei o meu nome para o meu marido. Daí eu me separei, voltei o nome do meu pai, me casei com outro homem, peguei o nome desse homem, mas aí nessa época já tinha o CPF, daí eu pude tirar o meu próprio CPF, já nos anos 80. Mas era essa passagem, né, do pai para o marido, a mulher como propriedade sempre submissa. E a gente tem visto bastante, eu tenho visto bastante, o senhor também acabou de falar que tem visto bastante, que a igreja que podia, a igreja é muito forte, né? Toda a igreja católica, a igreja evangélica está crescendo de uma maneira que É, eu vou a falar para o igreja. senhor que é assustadora. Para mim é assustadora. Como está crescendo assim, não porque seja a igreja evangélica, mas esse monte de igrejas, um monte, cada uma com uma denominação, cada uma com uma ideia, e poderiam usar a força da igreja sobre as pessoas, porque eu trabalho com grupos de mulheres em assentamento, em comunidades carentes, e são evangélicas. É muito difícil encontrar nesses lugares uma mulher católica. A gente encontra, mas é difícil. A maioria são evangélicas. E submissas à igreja. Elas estão atentas ao que o pastor diz. Então, o pastor poderia usar desse privilégio de ser ouvido e colaborar, né? É verdade. Eu sempre falo, são duas instituições muito fortes de muita influência dentro da sociedade: a escola e a igreja. Hum, Hoje nós temos a escola praticamente sucateada, ela não está mais tomando sua posição também. E a igreja não se manifesta. A igreja tem uma força muito grande para trabalhar diante desses desafios e para levar as pessoas a essa conscientização. Mas a igreja só lida com a parte religiosa. Ela não preocupa com a parte realmente social do cidadão, com a parte cultural e com essa formação dele como ser humano, né, como cidadão. Então, falar a igreja precisa acordar. A igreja está andando por um trilho que não está correto com aquilo que é a determinação bíblica, esse cuidado da igreja para com o seu rebanho. A igreja católica, ela até mais é aprofundada nesses temas, nesses assuntos. Tanto é que ela tem aí diversas pastorais cuidando do rebanho. Já a evangélica não. A evangélica só reúne e diz vamos adorar, e não há um encontro de instrução, um encontro de posicionamento para que a pessoa perceba a necessidade que ele tem, mudança no seu comportamento, ao aceitar aquilo que está sendo implantado na sociedade, e ela fazer parte disso, mas como um cidadão, e não apenas como um coadjuvante dessa história, sabe? é. Ele ser participante. Então, falar, a igreja precisa acordar. Eu pergunto na igreja evangélica, nós pastores hoje estamos preparados para enfrentar o desafio que o rebanho está enfrentando, que o caso é a família? Nós não estamos, nós não temos essa visão, nós não enxergamos isso, como surgiu, como vem. Talvez se fala lá de juízo na igreja, mas se fala levantando aquela bandeira, como é um capítulo anterior do capítulo 19, anterior do capítulo 6, quando fala de um moço que a Bíblia apenas relata, ele era filho de uma prostituta, né? E ele foi expulso, aí conta, mas não busca o fundamento daquilo que estava acontecendo na época para passar hoje para a atualidade. Então, falar, a igreja precisa acordar, né? É difícil,
Mas eu acredito que movimentos como esse que você está fazendo, eu vou até talvez pedir permissão para você, ver se eu convido um outro pastor para participar também de um outro bate-papo contigo, e para a gente começar a abrir essa Vou mente, adorar. É, sabe? Porque o povo está muito bitolado, vendo a igreja com uma função diferente. E a igreja, ela é uma instituição social, mas sim que participa de uma sociedade ativa, né? Tanto é agora, depois, lembrando aí que eu abro em discussão já desde 2020 na igreja, nós temos que combater as desigualdades, né? São muitas desigualdades que acontecem dentro da própria igreja. E na comunidade que nós estamos, no nosso entorno, as desigualdades são, assim, estarrecedoras. E nós, igrejas, somos omissos. Não temos trabalhado isso, não temos defendido esse cidadão ou essa cidadã, principalmente as mulheres, realmente. A gente vê muitas mulheres sofrendo uma opressão dentro da comunidade e até mesmo dentro da igreja, né? E que nós não consigamos trabalhar isso, ter um diálogo, uma conversa, um esclarecimento, porque nós olhamos para a Bíblia e não conseguimos arrancar da Bíblia a informação e a posição que ela está transmitindo isso, mesmo sendo muito lá no passado. Mas, na atualidade, isso está acontecendo diante dos nossos olhos. é, eu concordo com o senhor. Seria onde começar, será? Eu vou super gostar de conversar com outro pastor, a gente conversa em três, vai ser ótimo. Seria começar onde? Na formação do. Porque com relação à educação, eu sou professora, eu sou formada professora e tenho mestrado em educação. E o que eu vejo a dificuldade na educação, para a gente mudar, é que quem tem que mudar é quem está na ativa. Quem está na ativa está com a cabeça feita. Não tem como as crianças mudarem. A gente espera que não, as novas gerações vão mudar. A partir do que elas vão mudar, né? A gente vai mudando, todas as gerações vão mudando, mas Vai seria o mudando quê? Na automaticamente. formação do pastor? Porque eu acho que na formação do professor a gente deveria aprender mais. Eu aprendi muita coisa na formação, mas não aprendi também a lidar com questões sociais dentro de uma sala de aula. Não aprendi isso. E E, a formação do pastor não tem também isso. não, não tem. Por exemplo, eu observo a educação na minha caminhada, a primeira grande transformação, impacto que houve na educação foi uma lei que foi promulgada em 1971, né, que mudou a formação, a alfabetização da criança nos 4 anos primários, e ele teve que ficar na escola até completar 8 anos de escola, a Uhum. oitava série, que começou a acontecer em 1972, né? Eu já tinha 12 anos, não, 12 não, eu já tinha 17 anos, 18 anos na época, né? Eu já só trabalhava, meus irmãos começaram a ter que estudar, eu morava na roça ainda, e a prefeitura colocou ônibus para levar essas crianças para continuar a escola. Mas o que eu observo nessa transformação que houve em 1971 com essa lei? Que aquelas crianças que nasceram em 1972 no Brasil, agora em 2022, eles estavam com 40 anos. Se nós pegarmos a formação desse grupo de pessoas, uma estatística, 80% deles não concluíram o nível superior. Não chegaram no nível superior, que era para ter chegado, né? Aí vai analisar mesmo, 80% deles estão lá, talvez nem no ensino médio não concluíram. Então essa educação, ela se torna prejudicial para o desenvolvimento do cidadão, né? Que é uma coisa que o Matheus falou muito no anterior episódio dele sobre o IDH. Então nós pegamos o IDH do cidadão, está baixíssimo, porque ele não tem uma educação hoje. E o mundo exige dele essa formação. Que o tempo que eu fui jovem, o mundo não exigia, nós só tinha que ter a força e a coragem. É, Hoje não, ele tem que ter formação. E essa formação, ela envolve aquilo que é a vida de um pastor. Um pastor não pode mais ser apenas um homem religioso. Ele tem que ter consciência que ele é um formador de opinião e que ele isso. precisa estar inteirado com aquilo que está acontecendo ao redor dele, para que ele possa levar essas pessoas a realmente ser libertas da escravidão que ela vive. É.
O que Esse é o meu acontece pensamento. com muitos pastores, e eu não estou fazendo uma crítica acusando os pastores, porque são em todas as religiões, né? Mas a gente vê muito, por causa, talvez, desse monte de igrejas evangélicas que abrem, que algumas, os pastores sabem muito bem que são formadores de opinião e usam para uma coisa negativa, né? Para para manipular as pessoas, né? Que é o caso, muitas vezes, desses pastores que estão na política, né? Que não é É legal, uma né? linha totalmente contrária daquilo que seria a missão dele. Né? Né? E daí eles usam para. Sabem qual é o papel deles, né? E usam para manipular. Daí a gente tem. Ah, a questão da Eva, eu tive uma amiga, uma pessoa que fazia leitura comigo, de Moçambique. E aí, a gente chegou nesse capítulo, essa moça é católica, romana, né? Ela é de Moçambique. E ela ficou muito incomodada com essa frase, né, que é o nome da parte 2 do livro. Adão como mestre, Eva como concubina. Existe muita gente, principalmente o pessoal da nova era, os artistas, que eu sou bastante envolvida com artistas também, que tem a tal da Lilith, que seria a primeira mulher, e depois Eva, uma segunda mulher. Tem um monte de história aí atrás disso, mas para a gente ficar só na Bíblia, Assim, o senhor sente que a Eva, o senhor disse, no começo o senhor disse que macho e fêmea fomos feitos, o senhor entende que nós somos iguais, feitos simultaneamente. Mas é, por que será que a gente, fora aquilo que que eu já coloquei também, que é essa coisa da propriedade, da herança, que é muito forte na nossa cultura, né? Bastante forte dentro do capitalismo, principalmente, né? A herança e tal. Mas quando a gente vai falar de Adão e Eva e o pecado original, como que só vê isso? A Eva como culpada? Como que o senhor vê? Aí eu li ainda um trecho que está aqui, né, nesse livro mesmo, que diz é, que alguém fala, um dos santos, acho que é São Tomás de Aquino, eu já vejo certinho qual que é, mas um dos santos diz: a, a serpente não teve coragem de tentar o homem e tentou a Eva e obteve sucesso. Como é que o senhor vê isso? eu me lembro que uma vez eu estava na sala de aula teológica, o professor falava a respeito de como isso acontece. Que havia a orientação para que realmente não tocasse naquela árvore. E Eva estava no momento bem debaixo da árvore olhando para o fruto. Então ela caiu, né, no conto do vigário ali. Mas ela vai e leva junto Adão. Em termos de falar a culpa, eu vejo a culpa no dois, que tanto é que se fala, não foi para Eva que Deus deu a ordem, foi para Adão. Adão que tinha que resistir. Né? A ordem foi dada para ele. Ela andava no vácuo dele. Mas ela estava sozinha, dispersa ali, acabou caindo, mas ela trouxe para ele e ele concordou. Então os dois têm culpa. Só que a gente pega ali aquela fase dessa formação, dessa criação, desse início, a gente vê que foi dado ao homem todo esse poderio, toda essa autoridade, e ele parece que explorou isso de uma forma muito além daquilo que era o normal, né? E colocou a mulher nessa condição. E vinha aquela situação que ela não tinha como encontrar defesa, que já vinha do próprio pai, essa orientação, esse posicionamento de autodomínio do homem sobre a vida dela. E a mulher vive até hoje ainda nessa situação muito difícil. A gente vê casos por aí, na atualidade, fala, como pode ainda o homem tratar a mulher desse jeito nessa era, né? Principalmente, eu parto sempre dentro desse questionamento, isso está muito lá distante com a nossa realidade hoje, mas eu parto do princípio daquilo que é orientação bíblica para os homens. Já está lá no livro de Efésios, quando Paulo escreve dizendo para nós homens, marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
Então é algo muito profundo, essa posição do homem relacionado com a sua mulher. É amar ela como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E os homens têm dificuldade de fazer isso, de amar a sua mulher nessa condição, né? Ele não consegue viver esse amor incondicional. Então é algo difícil que precisa ser discutido, trabalhado, a partir desses pontos bíblicos e ouvir pessoas que estão envolvidas ou que faz parte dessa chamada hierarquia no posicionamento de instrução, de conduzir as pessoas, para que a gente não leve essas pessoas ainda a ficar aprisionado e realmente viver essa liberdade. Como ele coloca numa das fotos dele, a corrente do lado, né? E a pessoa ali acorrentada, sem a corrente estar sobre ele. E nós precisamos desacorrentar. Então precisamos sair dessa visão tão somente religiosa, associar isso com a espiritualidade, mas com essa realidade que é no atual, como se ele fala acho que é num dos artigos, que nós temos que começar a contar essa história como se nós estivéssemos saindo do Egito e não o Israel saindo do Egito. É, Para a é, gente sentir a força dessa liberdade, a é, necessidade de viver essa liberdade, é. ser livre. E esse amor que tem, esse amor, não um amor de posse, né? Um amor de respeito, de É, companheirismo, né? Porque tem muita gente, muito homem que diz eu te amo para a mulher, né? Que tem um vídeo maravilhoso, tá em vários lugares que chama Humano. Eu não lembro nunca se é humanos no plural ou humano. Em inglês é human, mas em português eu não me lembro se ficou no plural ou no singular. Mas tem um negro, um homem negro americano, que está no corredor da morte. Ele assassinou uma mulher grávida e ele está no corredor da morte. E ele só conheceu o amor no corredor da morte. E quem mostrou para ele o amor é a mãe e a avó das pessoas que ele assassinou. Porque a mulher, ela não conseguia viver sem conhecer essa pessoa. E quando ela conheceu um jovem perdido. E ela amou esse rapaz até o dia da morte dele, né? Que ele foi condenado à morte. Mas ele fala que ele conheceu o amor por essa mulher, porque ele disse que quando ele era jovem, ele apanhava e eu acho que era padrasto ou era pai dele, mas um homem que batia nele dizia: dói mais em mim do que em você. Eu estou te batendo para você aprender, porque eu te amo. Então ele aprendeu que isso era amor. Ele falou: e foi sempre assim que eu tratei as mulheres. Dói mais em mim do que em você, mas você vai levar um couro, né? E tem muito disso nos pais, né? Meu pai chegou, eu lembro do meu pai dizer, meu pai não era um homem que espancava a gente, mas a gente levava uma chinelada, a gente apanhou, né? Eu já estou com 70 anos, eu sou da geração que entrou na cinta. E eu ouvi do meu pai isso, dói mais em mim do que em você. Como assim, dói mais em mim do que em você? O que que a gente quer ensinar para uma criança batendo na criança, né? E o homem ensinar o que para a mulher, né? Que ele quer passar para ela, a gente precisa estudar. A gente tem aqui, então, nas páginas 21, 22, 23, 24, falas que eu não vou ler tudo, mas as pessoas podem ter acesso, de Platão, Aristóteles, de Sócrates, e tem dos santos. é, Tem entra Santo aí, sim. Agostinho e São Tomás de Aquino. De Santo Agostinho, eu fico, nossa, até assusta, gente. Santo Agostinho diz: Isso. não vejo que tipo de ajuda a mulher foi criada para dar ao homem, se excluirmos a procriação. Se a mulher não é dada ao homem para ajudar a gerar filhos, para que ajuda ela poderia ser? Para cultivar a terra juntos? E se ajuda fosse necessária para isso, o homem teria sido uma ajuda melhor para o homem. O mesmo vale para o conforto na solidão. Quanto mais prazer é para a vida e para uma conversa quando dois amigos vivem juntos, do que quando um homem e uma mulher coabitam. E vou ler só mais uma de Tomás de Aquino. Quanto à natureza individual, a mulher é defeituosa e ingênua, pois a força ativa da semente masculina tende à produção de uma semelhança perfeita no sexo masculino,
enquanto a produção da mulher vem de um defeito na força ativa ou de alguma indisposição material ou mesmo de alguma influência externa. E aí vai, e daí ele vai dizer, o próprio São Tomás de Aquino, ele vai dizer que a mulher nasce de um defeito provocado pela mãe, não por ele. Outra vez a gente volta na semente, né? Ele vai falar que o homem é dono da semente perfeita. E quem estraga a semente durante a gestação é a mãe que vai fazer a filha. E ele diz que tudo que uma mulher pode esperar é porque ele fala das reencarnações, ele vai falar das reencarnações. Esse aqui acho que é só Platão. Vai falar das reencarnações, e ele diz, depois eu vejo certinho, mas acho que é Platão. Ele acredita em reencarnações e acha que o homem que não é um bom homem, ele pode nascer animal, ele pode ir decaindo, né? O espírito dele. E tudo que ele pode aspirar é voltar a ser um homem. E a mulher é uma das grandes quedas do homem, né? Se ele morre e renasce como uma mulher, é porque realmente ele não foi um homem decente, bom o bastante, né? Então é uma coisa que os pais da igreja, os pais da filosofia, os homens que são reverenciados hoje como sábios, e são, porque eles têm muita coisa boa, além dessa baboseira, eles têm muita coisa boa para passar para a gente. Então está muito na raiz, né, da nossa cultura, principalmente aqui no Ocidente, na raiz da nossa cultura, essa imundície, como diz a Emily, né? É um pensamento muito forte que vem lá do passado, né? É, Desses grandes filósofos e dos santos da igreja que trouxeram esse pensamento e formaram esse pensamento que prevalece há bom tempo dentro da sociedade. E é é, algo que tem que ser combatido, né? é, Realmente trazer mudança nesse pensamento, nesse posicionamento da sociedade. a gente precisa Ele cita conversar aqui mais, nesse né? capítulo, como ele citou esses nomes, É, é, aí você vê que o pensamento já de Martin Luther King já é bem diferente, né? Parece século passado. Santo Agostinho está bem lá atrás, né? é, Mas é que nós precisamos conversar mais, nós precisamos formar esses grupos, Igreja Católica, Igreja Evangélica, outros segmentos religiosos, Espiritismo, Budismo, e discutir o homem, né? Mas o homem e mulher, como hoje já se fala na igreja, que quando fala de homem, está falando a palavra de Deus, a Bíblia está falando do homem e da mulher, não é só do homem, é. né? Só que o homem não consegue associar essa coisa. Tanto é, eu falo para eles hoje, quando eu cheguei na igreja lá no século passado, a mulher não subia no altar nem para fazer a faxina, era o homem que tinha que fazer, porque eles ali era um lugar sagrado e a mulher não podia subir ali. Então, para eu ingerir, aceitar hoje, como está nas igrejas evangélicas, a mulher pastora, foi muito difícil. Eu relutei muito contra isso. E hoje eu passei a entender isso, principalmente depois de uma exposição de pregação que eu estive com o pastor João Ribe Palharim, quando ele faz a pergunta para nós, desse campo religioso: o espírito que atua na mulher é diferente do espírito que atua no homem ou é o mesmo espírito? Né? Foi aí que eu passei a aceitar a mulher dentro do posicionamento dela e da participação dela nesse campo religioso. Ainda tenho dificuldade, né? Porque eu estou com 71 anos de idade, ainda tenho a dificuldade de processar isso, mas eu já vejo isso de olhos abertos e com uma visão ampla e respeitosa sobre aquilo que é o posicionamento da mulher dentro da sociedade, É. né? E vejo a necessidade que há de abrir esses espaços, esse embate, e levar as pessoas, seja religioso ou não, a tomar esse conhecimento e esse posicionamento de igualdade que somos, homens e mulheres, porque não há Eu diferença. concordo. A gente tem por causa da nossa cultura, das tradições, da maneira como nós fomos criados, a gente tem uma bagagem com a gente e que a gente tem Sim. que reconhecer que ela existe. O preconceito, por exemplo.
O preconceito existe em todos os lugares. É de cor, é de gênero, é de aparência, é de condição social. Todos nós carregamos preconceitos. E eu acho que o problema não é carregarmos isso. Eu acho que o problema é a gente reconhecer que tem, ver da onde veio, se faz sentido, e não é nem combater. Eu acho que a palavra não é combater, é trabalhar isso. Vamos supor que eu tenha, o meu preconceito é de negros, eu não me relaciono com negros. Por quê? Porque eu não gosto, porque eu não gosto. Porque são inferiores. Por que que são inferiores? Vou pensar, vou fazer um caminho socrático aqui, né? Por quê? Por quê? Porque da onde veio isso? Ah, veio dessa época disso, e por que que eles foram escravizados, e por que que foi passado isso, que eles eram inferiores. Compreendi, o preconceito não existe mais, porque agora eu compreendi, então eu destruí aquela base que me levava para o preconceito, Né? né? E eu acho que isso tem que ser com relação a tudo, a gênero, porque agora a gente está só conversando de homem e mulher, mas também tem o LGBTQ+, tem seis, sete, Hoje tem aí uma infinitos números de variedade números de. hoje, né? E todos eles a gente vai ter que enfrentar. De repente tem uma mulher trans ou um homem trans que vai querer ser pastor e vamos aceitar? Não, vai, peraí, aí não, já a mulher tá bom, agora vai para trans? Não. Não, a gente tem que se abrir, né? Tem que se abrir porque a própria história mostra essa transição e essa mudança de séculos a séculos. Desde a da antiguidade, vem mudando muito esse comportamento humano. Né? E hoje, século XXI, a gente vê que já está bem aberto. Ainda tem muitas barreiras que precisam ser trabalhadas. Né? Tanto é, eu venho preparando algo, quando a Bíblia, do primeiro século que Paulo escreve isso, em Efésios 6:1, filhos, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu falo, por que que Paulo escreveu isso? Nós não sabemos. Nós apenas aplicamos isso e falamos, filho, honra o teu pai e tua mãe. E aí, pesquisando, eu cheguei em informações, como que era o primeiro século esse relacionamento familiar? Qual era o posicionamento do pai dentro da família? Então, está escrito que o Código Penal romano daquela época, o pai tinha direito absoluto sobre o filho. Ele podia vender o filho, um escravo, ele casava o filho, podia descasar o filho, e ele podia até matar o filho, que era direito dele. Olha que situação que era. Então estava tendo, acho que, um conflito muito grande na sociedade na época. Então Paulo escreve, filhos, honra o teu pai e a tua mãe. Mas só que ele escreve para o pai. E vós, pais, não provoquei a ira aos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a admiração do Senhor. Então, eu falei, é aí que está a pegada. E como nós fazemos a aplicação disso hoje? Né? Vendo realmente o posicionamento do filho com relacionamento na atualidade, para que haja um relacionamento harmonioso entre o pai e o filho hoje, É, diante da cultura que nós estamos vivendo, que é totalmente diferente da cultura do primeiro século da era cristã. é, É isso que nós precisamos é. discutir, trabalhar. E totalmente diferente do que está no Antigo Testamento, né? Porque esses pastores que estão quando a gente fala esses pastores, não são todos eles, mas é um número muito grande de pastores que estão na política, no Brasil e nos Estados Unidos também, porque a gente está sempre macaqueando os Estados Unidos, né? Está sempre copiando de lá, querendo voltar às leis do Antigo É, Testamento, né? Eles estão querendo voltar, se dizem cristãos, mas estão querendo voltar às leis do dente por dente, olho por olho lá, né? Que não está fácil. E a gente vai conversar mais. Eu vou querer conversar com esse seu outro amigo tá lá. pastor e a gente vai marcar de sentar pessoalmente também. A Pô, gente eu vou queria procurar passar nos outros agora. pastores. Vou querer passar agora para esse casal que o senhor mencionou no começo, que é o Camille, o nome é Camille, mas é um homem. Camille e Esther, que é um casal, ele e ela, Esther. E eles têm um trabalho no Congo, Trabalho junto aí. eles têm um trabalho no Congo e
eles estudaram na Califórnia, se formaram pastores, né, os dois, e foram para o Congo e trabalham lá com crianças. E o senhor disse que gostou bastante do trabalho deles. Eu gostaria que o senhor me falasse um pouco do que sentiu com relação ao trabalho deles, desse casal primeiro. Tá, Olha, não tô te ouvindo, eu peraí. senti uma força muito grande. Eu senti uma força muito grande essa manifestação deles, o posicionamento deles nessa defesa da criança e da mulher. Então eu falo, todo o nosso trabalho hoje tem que ter mais de 50% dele voltado à criança, cuidado com a criança. Em todo aquele tipo de sofrimento, desigualdade que elas vêm passando, principalmente as crianças da chamada periferia. Não, Pode então eu falar. vejo o trabalho dele com as crianças muito importante e vejo que nós precisamos investir mais também nas crianças aqui no nosso país. E como nós somos sorocabano, em Sorocaba, trabalhar isso, que a gente vê as crianças lançadas fora, excluída, tanto da família como da sociedade hoje, né? Porque eu faço trabalho na Fundação Casa e lá eu observo esse comportamento. Então esse casal me despertou muito. A bandeira que eles defendem, a forma que eles enfrentam esse desafio e que nós precisamos também aqui enfrentar isso, organizar ou ter um balizamento para fazer um trabalho. E esse livro deles nos dá esse balizamento, fundamento para que a gente possa organizar e fazer um trabalho de restauração daquilo que é o indivíduo. E a parte principal aí é trabalhar com a criança. Não É, vamos deixar o adolescente e o jovem fora, nem o adulto, e nem o 60 a mais, precisamos cuidar de todos, é, mas focar nessa posição nossa com as crianças, para lá na frente a gente ter um resultado melhor da nossa sociedade. isso. Porque eu fiz parte do Amor de Gente em 2015, 2016. O Amor de Gente é uma instituição católica que trabalha com dependência química, e eles falavam sempre para nós, dentro daquela aglomerado dos treinamentos, se nós não fizer nada para as crianças hoje, daqui 10 anos, aonde estarão essas crianças? É, Se nós fizermos alguma coisa hoje, nós temos condições daqui 10 anos ter eles realmente dentro daquilo que nós ensinamos e apresentamos para eles. Mas se não fizer nada, não vai ter jeito de é, ter mudança, todo esse relacionamento familiar e esse confronto que há homem e mulher, é, para que possam quebrar, né, esse paradigma e realmente ver a posição da mulher de uma forma mais aberta e abrangente, e principalmente, como você citou a respeito, que nós estamos aí hoje com diversas linhas, que são gêneros, que eu sempre falo, nós não estamos nem um pouco preparados para trabalhar esse tema. não está. E esse tema está aí, precisa ser trabalhado, ser cuidado, né? Eles precisam do apoio da igreja, do respaldo da igreja, para que a vida deles também seja uma vida harmoniosa. Então, tem muito desafio pela frente. Então, Sim. esse casal me inspirou muito. Onde eu falei para você que eu quero estar lendo o livro deles, eu tenho dificuldade para ler, que não consigo fazer aquela leitura mais abrangente, mas aos pouquinhos eu quero ir tomando essa posição e entrando nesse universo para fazer esse trabalho, agredindo a vida das pessoas. E tem eu acharei excelente o trabalho deles também, mas são muitas pessoas, pelo menos 30 pessoas nos 15 capítulos, É, e fazem trabalhos fantásticos. Eu vou te passar todos, já falei que ia passar antes e não passei, mas uma coisa que me chamou bastante atenção no trabalho deles, todo o trabalho deles, mas uma coisa específica é que quando nós trabalhamos mulheres aqui, eu já vi várias entidades, várias ONGs no Brasil, no Brasil e aqui em Sorocaba, que a gente tem uma ideia, quando a gente trabalha com mulheres, a gente tem algumas ideias assim, a gente vai dar uma atividade para elas terem uma atividade. Vamos fazer uma roda de conversa para as mulheres terem um lugar para onde ir, conversar, desabafar.
Vamos ensinar a costurar, a fazer alguma coisa simples para elas usarem o tempo. Tem muito disso aqui. E aqui a Esther, ela diz assim: ensinamos habilidades profissionais para as mulheres, né? Ensinamos para as mulheres e para as crianças. Ensinamos habilidades profissionais. Acreditamos que por muito tempo tem sido fácil para as ONGs e às vezes até igrejas dizerem: se você quer ajudar uma mulher, apenas tente encontrar algo fácil para ela fazer. Não dê a ela nada complicado. Então, em outras palavras, não lhe peça que vá à escola, apenas ensine a remendar algumas coisas ou costurar. Eles limitaram o tipo de coisas que as mulheres podem fazer. Somos contra isso. Queremos dar-lhes tantas oportunidades quanto qualquer homem pode ter. Nossa luta também tem sido preventiva. É meio ridículo lidar apenas com mulheres e meninas. Você tem que mudar a mentalidade da sociedade. Eles são bem uma cabeça muito aberta, né? Muito. E estão fazendo um trabalho fantástico, porque ela mostra no trabalho deles, quando a gente clica nos links dela, esses homens. Hoje de manhã eu estava conversando com uma amiga minha que é queniana. Então a gente fez uma chamada de manhãzinha, hoje estava conversando com ela. Ela é professora no Quênia. E ela disse que essas ONGs todas que entraram no Quênia, ela fala da África, mas ali no Quênia ela fala com propriedade. Essas ONGs estrangeiras que entraram na África, no Quênia, foram levar empoderamento para as mulheres. Então, ensinaram as mulheres a fazer atividades diversas, a fazer um dinheirinho, ensinaram mulheres várias coisas e falaram sobre empoderamento. Só que existe um déficit muito grande de emprego, tem muito homem desempregado, muito homem sem dinheiro, muito homem sem formação nenhuma. E daí ela falou: foi investido tanto nas mulheres que hoje as escolas do primeiro ano até, ela está fazendo mestrado agora, até o mestrado, a maioria nas escolas são de mulheres. Ela falou: foi investido tanto nas mulheres e largaram os homens para trás. E esses trabalhos, como o da Esther e do Camille, está trazendo os homens também, né? E se conversar com os homens, trabalhar com os homens e ver a oportunidade. A gente não quer, eu sempre digo, a gente não quer inverter a ampulheta, né? Colocar as mulheres agora como as dominadoras. Não é interessante para nós. O interessante é a gente caminhar juntos, né? É verdade. É caminhar juntos. Temos que caminhar juntos. E a outra pessoa, para a gente concluir, a outra pessoa é a Wangu Kanja. A Wangu é uma menina de classe média, uma mulher de classe média, do Quênia também. Ela é do Quênia, o outro casal é do Congo. Ela é do Quênia e ela estava num carro em 2002. O carro dela foi roubado e ela foi estuprada. E ela sofreu muito, uma menina de classe média. Ela foi à polícia, a polícia ouviu tudo que ela tinha para falar e mandou ela embora para casa. No hospital, não trataram dela. Só em 2012, 10 anos depois, ela disse que ela passou por uma reconstituição, o que indica claramente que esse estupro não foi uma relação sexual, foi alguma coisa muito mais grave. Mas ela passou por tanta tristeza, tanto horror, e foi dessa tristeza e desse horror que ela tirou uma força gigante para atender mulheres, trabalhar com mulheres que são vítimas de violência sexual. Ela diz: só uma pessoa que passou pelo que eu passei pode compreender o que essas mulheres estão passando. E se eu, na qualidade de uma pessoa de classe média, com dinheiro, não conseguir ajuda, o que será dessas mulheres que não sabem nem onde buscar ajuda, né? Ela tem um trabalho gigante, uma cara linda, ela, a menina nova ainda, né, tem uma cara linda, mas é um trabalho também fantástico. Tem muita gente assim. Eu acredito, pastor, que a gente não precisa esperar passar pelo horror para a gente colaborar, ajudar os outros e enxergar que o horror existe, né? Não, não precisa. E devemos ser movidos pela compaixão e envolver para ajudar aquele que está enfrentando aquele tipo de dor que a gente não conheceu, mas a gente tem força para ajudar ele. E ele precisa dessa ajuda. É, Tanto é, eu estou hoje me engajando nesse tema, nessa linha de trabalho, porque já há alguns tempos atrás eu venho discutindo isso e dizendo: o problema da humanidade não é espiritual, é social. Um social que abrange toda a sua estrutura, a sua vida.
E nós precisamos levar os homens e mulheres a se envolver nessa vida social e realmente viver em sociedade, né? Sermos uma sociedade. Senão, fica difícil. Qual é o trabalho que o senhor está desenvolvendo agora, no momento? No momento, eu faço um trabalho com os meninos da Fundação Casa, faço um trabalho no sistema prisional, Não. faço também um trabalho lá e venho. E ali já vai indo para 3 anos. É, eu venho observando que eu falo para eles, você consegue fazer a leitura em cada rosto da realidade que estamos enfrentando. Tanto eu falo que mais me impacta é o morador de rua. É algo assim que leitura que eles transmitem para a gente sobre essa nossa condição de, de seres humanos, né, de cidadão, e principalmente quando declaramos sou cristão, como a gente larga, abandona esse nosso semelhante e não vê a dor dele. Vamos Quando a ver. gente começa a ver a dor dele, a gente começa a sentir gente, sentir que temos muito valor nessa vida e precisamos valorizar aquele que está à nossa volta. Esse é o objetivo hoje. É um trabalho fantástico. É, eu só fico triste que eu falo, eu cheguei já muito assim, que nem para meus irmãos, você chegou muito tarde, você quer fazer as coisas agora, mas você já não é mais o seu campo. Não, diz que nunca é tarde para fazer alguma coisa. Eu sinto que se eu não fizer alguma coisa hoje, eu estou sendo muito inútil, né? Eu preciso ser útil. Exatamente Mas isso. o que mais me levou, eu já fazia alguma coisa, e o que levou eu a acelerar mais e participar mais, é que o ano passado eu enfrentei um câncer, e estou em tratamento ainda hoje, né? E foi ali que eu senti que eu precisava encontrar uma forma de participar mais junto com o meu semelhante da vida, e fazermos que junto nós vivamos a vida. Que ótimo. Que ótimo. Está em tratamento e tá bem. Tá, o senhor está bem. Estou bem, graças a Deus estou Tá bom. bem, já desde abril que eu estou bem, né? Não estou com É, aquela força toda, mas estou bem, é. estamos aí caminhando. E para mim foi assim muito gratificante eu estar naquele curso ali do banco de alimento, e foi muito surpresa quando você me chamou para esse encontro e passou para mim esse tesouro tão maravilhoso que é esse trabalho, esse casal. Eu falo casal porque é os dois juntos, mas vocês são um casal, cada um Cada um no tá seu numa, lugar, cada um no seu eles são espaço. apenas É. contra-luta. Que bacana. Olha, Eu podia tomar conhecimento disso, porque eu falo, eu quero fazer, mas como? Como fazer? Eu preciso que alguém me oriente, que alguém me impulsione, né, me motive. E você me motivou, apresentando para mim esse projeto e me colocando dentro desse trabalho. vamos marcar depois offline, a gente combina. A gente vai marcar um encontro presencial, eu, o senhor e mais outras pessoas que o senhor trouxer para a gente conversar, e daí eu levo o material. Antes disso, eu te passo o material todo e a gente vai conversar mais. Vamos aprofundar mais. E nos outros, para os próximos capítulos, que daí o senhor vai ter acesso aos próximos capítulos, daí eu volto a chamar para Vamos sim. conversar sobre algum outro que aparecer aqui. Eu estou muito feliz de ter conversado com o senhor. Vou ser bastante franca. Eu já disse em vários podcasts, eu não tenho uma religião. Não tenho, meus pais não tinham. Alguns anos eu frequentei o Colégio Santa Escolástica, então no Colégio Santa Escolástica eu tive alguma formação religiosa, mas muito superficial. Porque porque eu era meio rebelde, a formação foi superficial. Mas eu entrei em várias casas, na Umbanda, na Igreja Católica, na Batista, na Presbiteriana. Eu tenho um neto, inclusive, que é presbiteriano. É, várias igrejas. Entrei, eu vi, e a gente estava falando de preconceito, eu tenho muito preconceito com a religião. Não, não com a religião, com essa linha evangélica, porque são várias casas, né? E aí eu fico onde que estamos? Meu neto é presbiteriano e
conheço um pouco da igreja, eu acho bacana. Os batistas, eu gosto muito dos batistas, muito o trabalho deles. E já entrei em algumas igrejas que eu ouvi do pastor aquela coisa famosa que a gente tem ouvido, que é que precisa pagar a libertação, precisa pagar o direito de viver e pagar em dinheiro, né? Então eu tenho um receio muito grande. Mas quando eu ouvi o senhor no dia da nossa formatura, do nosso curso, do Alimentando a Cidadania, eu falei, não, esse pastor eu vou conversar com ele. Que bom que a gente se conectou. Estou feliz. Conectou, viu? Foi bacana, bacana. Vai ser muito importante daqui para frente, naquilo que eu sonho em fazer ainda com a igreja, eu ter conteúdo para apresentar para a igreja. Hoje você me deu um conteúdo muito importante sobre essa base e sobre essa visão do patriarcado e do concubinato. Como identificar isso acontecendo na atualidade e no nosso meio. A gente vai encontrar um caminho juntos, a gente vai. Muito obrigada por sua presença, obrigada pelo seu tempo e a gente volta a se falar. Será um prazer voltar a falar no outro episódio aí, para a gente estar trabalhando outra parte do livro aí, tá bom? Isso. E também um pouco offline para a gente ver o que que a gente faz ainda fora da telinha. Tá Tá bom, bom? Tá, muito tá bom. obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau.